Luciana Tadeu destacava que chegou ao fim a campanha por lá, mas a gente relembra também o que foram as últimas propagandas divulgadas pelos dois candidatos. O Javier Milei, por exemplo, usou um slogan de campanha de Lula na propaganda eleitoral. A frase "A esperança vai vencer o medo", que foi o marco da campanha de Lula na eleição de 2022 e que foi resgatado pelo candidato argentino. O uso da frase se deu no último comercial de TV do candidato. No vídeo, ele rebate várias informações difundidas pelo opositor, Sérgio Massa. O conteúdo foi produzido depois de uma visita à Argentina do marqueteiro Pablo Nobel, que atua como conselheiro de Milei. A CNN, Nobel disse que a campanha do libertário é profundamente desigual e sem recursos. Para ele, Massa abusa do poder econômico e já cometeu graves erros. Mas, ainda na visão de Nobel, a diferença pode ser positiva, já que as pessoas estariam cansadas de políticos profissionais. E também mostramos essa reta final de campanha do outro candidato, Sérgio Massa, ele que aprofundou a campanha do medo contra o opositor Javier Milei, daí essa resposta de Milei. Nos vídeos produzidos pelo time de Massa, marqueteiros decidiram explorar temas polêmicos que aparecem no discurso do rival. Alguns exemplos são a flexibilização das leis sobre armas e a liberação da venda de órgãos. Vídeos obtidos pela CNN trazem esse tom da campanha fortemente emocional. No caso das armas, alguns conteúdos trazem sons de disparos e gritos ao fundo. Sobre a venda de órgãos, a campanha de Massa sugere que o programa de Milei alimentaria uma onda de sequestros e assassinatos para subsidiar o mercado ilegal. Nesta semana, a campanha de Massa divulgou essa propaganda que você vê aí, com imagens feitas em inteligência artificial da ex-premier britânica Margaret Thatcher e da Guerra das Malvinas. Um episódio traumático na história argentina. O vídeo usa o áudio de uma declaração feita por Javier Milei no último debate. Nesse trecho, Milei diz que Thatcher foi uma grande líder. É isso, é disputa na reta final. Professora Regiane Bressan, que segue conosco nessa análise, trazendo um pouco desse cenário na Argentina. Professora, vamos lá, olhando aqui para a propaganda eleitoral em si, o que a gente acompanhou nos últimos dias, últimos vídeos divulgados, a gente vê Sérgio Massa investindo nas declarações polêmicas de Javier Milei. Já Milei investido num discurso já conhecido, num slogan conhecido aqui no Brasil, "Esperança vai vencer o medo". Está claro em quem cada um dos candidatos está mirando para conseguir votos nessa disputa muito acirrada lá na Argentina? Com certeza. Ambos os candidatos intentam agora catalisar os votos do centro, daqueles indecisos e daqueles que tampouco apoiariam qualquer um dos candidatos. Então, uma eleição agora pautada também em acusações mútuas, como a reportagem acabou de mostrar, e acusações de medo. O Milei, ele tenta justamente ancorar a sua campanha em medidas políticas e econômicas mais radicais, que salvariam a Argentina da inflação e da crise econômica. Então, Milei aposta nessas medidas ao longo de toda a sua campanha e passa a tentar aí crédito também entre o eleitorado de Patrícia Bullrich, que o apoia numa campanha em Córdoba, presencialmente no dia de ontem. Por sua vez, como mostrou a reportagem, Massa, ele critica tais medidas econômicas, dizendo que são medidas inconsistentes, como a dolarização da economia a curto e a médio prazo, e ao mesmo tempo ele aguça no eleitorado o medo que o Milei dispara, quando o Milei falou no início da sua campanha em relação a armas, em relação à venda de órgãos. Agora o Milei ele vem amenizando um pouco esse tom, ancorando sua campanha muito mais nesse eleitorado que não é o seu eleitorado de origem, então eleitorado mais conservador, da própria Patrícia Bullrich. Então ele amenizou esse seu discurso para justamente tentar os votos do centro, dos indecisos, ou mesmo daqueles que não seriam adeptos a nenhum dos dois candidatos. Professora, há quem aponte semelhanças, principalmente nessa reta final da campanha que acontece lá na Argentina, com a última campanha presidencial aqui no Brasil.
A senhora também enxerga essas semelhanças ou elas se limitam aí ao slogan utilizado por Javier Milei? Nós temos uma grande semelhança em relação às eleições de 2018 no Brasil, quando o candidato à época, Jair Bolsonaro, apareceu como um outsider, como um político. Claro, Bolsonaro era conhecido na política, já tinha uma trajetória política, mas ele não tinha disputado nenhuma eleição anteriormente. O Milei, por sua vez, ele apenas ganhou como deputado há 2 anos, ele não tem uma trajetória política consistente e era, inclusive, desconhecido até pouco tempo por grande parte da população. Então, o Milei também é um outsider, é uma pessoa que catalisa muito os votos daqueles que estão inconformados ou não acreditam mais na política tradicional. Por outro lado, o Milei, nessa campanha de agora, ele resgata um pouco a campanha do Lula, falando em mudança, falando que devemos vencer o medo, triunfar a esperança, mas são candidatos, claro, com perfis muito distintos e com bandeiras muito distintas. O Massa se assemelha muito mais ao que o Brasil vive hoje, apoiando políticas sociais importantes. Inclusive, é isso que o Massa fez ontem. Foi à escola, falou para os jovens, mostrou a importância de se acreditar na política e de se manter políticas educacionais e de saúde a toda a população argentina.